Esse filme passou por problemas de refilmagens por causa da pandemia, foi adiado 2 vezes e a outra foi por causa de problemas particulares que eu prefiro não falar. Mas finalmente ele saiu e eu pude assistir. E olha, eu não esperava que ele fosse me impressionar. Não totalmente, mas conseguiu. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Morte no Nilo. Após um casal se casar, eles partem para uma lua de mel em um glamouroso navio cruzeiro. Mas as coisas são interrompidas após um assassinato ocorrer e o detetive Hercule Poirot entra em ação para investigar e achar o criminoso. Trata-se de uma adaptação do livro que carrega o mesmo nome que temos a autora Agatha Christie. Eu não vou fazer comparações com material fonte, livro e filme, sendo porque tivemos um outro de 78 que é bom e outras obras cinematográficas vieram adaptadas do livro, mas eu prefiro não mencionar. Aqui nós temos na direção o Kenneth Branagh. Em sua filmografia ele tem o primeiro Thor de 2011, Operação Sombra de Jack Ryan, que são bons filmes, e claro, ele tem o Assassinato no Expresso do Oriente, filme de 2017. Que aliás, este filme, Morte do Nilo, traz a história meio parecida, não dá pra falar que é igual, mas é bem parecida com esse filme de 2017. E aliás, ele também está no elenco, ele faz o detetive Hercule Poirot. Dá pra se falar que aqui ele sabe trabalhar em conduzir a narrativa, manipulando as nossas reações através do mistério. E isso ele faz muito bem, ele fez no filme de 2017 e aqui ele segue o mesmo rumo. Tá certo que ele usa praticamente a mesma premissa deste filme de 2017, é a última comparação que eu faço, viu, galera? Mas meio que a narrativa ela não é totalmente igual, ele promove algumas mudanças, pode-se falar, alguns personagens têm personalidades bem diferentes, apesar de ser um grande elenco. E claro, ele muda muito os ambientes. Naquele filme de 2017 era muita escuridão, né? Era uma coisa muito nefasta. Não que o tom seja, o tom é meio parecido aqui, mas aqui ele usa outros ambientes, muita claridade, boa iluminação, outros lugares. E claro que neste filme não seria diferente, ele tem um talento incrível para criar bons a ótimos ambientes, a estética do filme é muito boa, há um ótimo estilo visual que eu vou levar durante a crítica. Vamos começar pela história, né? Eu acho que é o primeiro ponto e o mais importante do filme. Tá certo que é um trama que nós já vimos antes em outros e outros filmes, mas aqui há algumas modificações, sendo porque no momento que acontece o ato de crime, todos passam a ser suspeitos, ou quase todos, que eu também já vou chegar lá, mas boa parte. E claro, esta boa parte tem relações do que aconteceu, né? Alguns aqui têm até ligações com a pessoa, com o personagem que eu prefiro não mencionar, que acaba sendo morta. E aos poucos vai se plantando pistas aonde vai construindo um suspense bem intrigante. Ele nunca revela as respostas logo de cara, há algumas aqui pequenas, mas apenas para criar a pulga atrás da orelha. Resumindo, ele não entrega muito, é uma direção muito segura, muito cautelosa. E o legal é o lado detetive de um dos principais personagens, o Hercule Poirot. Ele dá tempo para nós processarmos as nossas teorias em cima dos suspeitos, algumas situações aqui que começam a ser teorizadas e até formuladas por nós, então é legal porque é uma história que vai sendo bem cadenciada, mas ao mesmo tempo ela vai andando para frente. E claro, se você viu o Assassinato no Expresso do Oriente, com certeza você já imagina o que esse personagem faz aqui. Há algumas derrapadas, pequenas derrapadas que a narrativa ao longo da história vai trazendo, mas que não deixa o final óbvio, você meio que gruda em certos suspeitos aqui, mas não dá para você afirmar com certeza, olha, aquela mulher cometeu esse assassinato, não, foi aquele cara. São pequenas migalhas que vão aos poucos abrindo para que nós fiquem mais atentos e comece a criar as nossas próprias perguntas. Será que foi ele por causa disso? Será que foi ela porque ela estava em tal lugar? Não chega a ser um Sherlock Holmes aqui, mas a narrativa ela vai
sempre te deixando investido e principalmente deixando curioso. O legal é porque você, ao todo momento, tenta adivinhar quem fez o ato cruel, mas você não consegue ter uma opinião própria. É legal quando o filme joga com você, né? É legal quando a história ela vai te mostrando certas coisas, mas ao mesmo tempo ela vai criando as perguntas para que você tente respondê-las. Mas no decorrer da história, alguns subtramas são jogados aqui que são desnecessários, que tiram um pouco o foco central da história, como por exemplo o bigode do Hercule Poirot. Ninguém está interessado nisso, eu não sei se o filme estava tentando ser engraçado, alguns diálogos, eu não sei se isso está no livro, eu nunca li, mas já me falaram que é uma história comprida, mas eu não sei se tem esse tipo de gordura dentro do trama. Claro, o mistério nunca acaba, sempre vai sendo aos poucos desenrolado e o final é super agradável e convincente. Sendo porque pelo menos eu errei feio, né? Eu errei feio, mas eles rebobinam um pouquinho para fazer um pouco de sentido quem foi tal pessoa. A investigação ela é muito bem organizada, é muito bem orquestrada. Isso tem uma certa facilitação, claro, mas ela é bem-vinda, né? É uma história que você torce para que pelo menos metade dos suspeitos, um deles, sejam o culpado, e o filme colabora trazendo uma espécie de subtrama que faça sentido, que faça uma lógica. É uma história que vai te criar um certo interesse, né? É onde eu quero chegar. Porém, eu achei que 20 minutos a menos aqui poderia, né, dar uma enxugadinha para o filme correr mais em linha reta. Há alguns momentos pequenos que são tediantes, mas se a gente for olhar em um contexto geral, sim, a história é boa, porque ela vai plantando sempre dúvidas na sua cabeça e meio que a história nunca se desvia, não há aqui uma distorção narrativa. Ela foge um pouquinho às vezes, né, do núcleo central da história, mas nunca deixa de ser importante, nunca deixa de ser relevante. E o final, por mais que seja até bem montadinho, ele impressiona. Em termos técnicos, é claro, esse filme agrada, convence também. O paisagismo aqui é deslumbrante, visualmente o filme é muito agradável, porém a cinematografia ela não é totalmente pura, né? Como teve esses atrasos durante a pandemia e o filme sempre foi adiado, sempre não, 2 vezes, há um excesso de tela verde aqui que não é um grave problema. Porém, você meio que percebe que nem tudo aqui é natural. Mas o uso da fotografia é excepcional e eu gosto dos vários ângulos que o diretor usa. Há uma câmera aqui em movimento circular que é fantástico. Já o elenco, eu senti certos problemas aqui, eu já vou falar alguns aqui, os mais importantes, mas sem entregar muitos spoilers. Mas alguns aqui eu senti um pouco a falta de inspiração, eu não sei se era um problema de roteiro, ou se alguns já estavam desanimados e tinham que seguir o contrato e pegar o seu cachê. Não sei se foi falta de motivação. São atores coadjuvantes, viu, galera? E até a química de alguns aqui é muito fria, muito gelada. Teve horas que eu pensei que o filme estava ligado no piloto automático. Eu senti isso e isso me incomodou raras vezes, mas me incomodou. O Kenneth Branagh é o melhor que eu destaco, né? Ele tem mais tempo em tela, né? Há um espaço enorme aqui. Claro, ele é o detetive e o lado investigativo dele é muito bom, ele montando o caso, ele observando cada um, né? Ele meio que presta atenção em tudo, mas nunca se perde. Você compra as ideias do personagem do começo ao fim. Armie Hammer, em termos interpretativos, ele está muito bem, eu gosto da química dele, que é muito convincente, o elo, né? O romance, o amor com a personagem da Gal Gadot. Não dá pra falar, galera, que ele é ou não é suspeito, só tem um jeito de a gente descobrir, que é assistindo, é claro que eu não vou revelar, mas até esses personagens que são bem afetados dentro da história conseguem ser bem ocultos, e isso vale muito pelo lado quando ele está interagindo, ele não compromete. A Gal Gadot, muito charme, muito glamour, eu gosto do jeito da personagem de agir, é uma coisa bem feminina. Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, ela tem um jeito diferente e convence, mas teve horas, algumas situações que eu também não prefiro mencionar o que é, que me fez grudar os olhos nela, eu pensei, será que é ela? Então, sim,
Esses atores que eu mencionei, eles são muito bem acoplados, muito bem na sua junção dentro da narrativa, porque eles enganam a gente. Já outros personagens, aos restantes do elenco, eu não vou mencionar para não cair em território de spoilers, mas eu diria que 80% aqui funcionam dentro do trama, né? Há uma pequena minoria aqui que eu não entendi, são apenas para colocar e nos confundir, mas sim, né? Eles dão certo. Morte no Nilo, né, não é perfeito. Traz uma história que nós já vimos antes. Há algumas situações aqui que até conseguem ser bem destacadas, mas é uma narrativa meio embaralhada. Senti que faltou um pouquinho de peso narrativo. Eu acho que o tom, né, poderia ter sido reajustado em alguns momentos. Sim, ela fica pouco atmosférica, mas a história tem pulso, o mistério é bem interessante e, falando cinematograficamente, é deslumbrante. Nota 6.6. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.